Olá, pessoal. Bom dia, né? Hoje temos uma participação especial aqui do Vanderlei. Como acho que a maioria sabe, eu conheci ele lá no Sales e a gente usa muito aqui dentro o RX, o Manguide, né? Então, hoje ele vai conversar um pouquinho conosco sobre recrutamento e seleção, que é uma das dúvidas que o pessoal tem bastante, de como fazer a contratação, como fazer essa parte de recrutamento, como selecionar. Então, a gente trouxe um especialista para poder falar nisso. Então, Vanderlei, tá contigo, te apresenta aí e pode tocar o barco. Beleza, vamos lá. Então, bom dia para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. É sempre complicado e bom ser convidado para algum lugar, né? Ser convidado, parece que você tem alguma coisa boa para falar, mas também você cria uma expectativa nas pessoas, o que ele vai falar, né? Logo de manhã. Então, eu quero propor um aquecimento para vocês, antes disso, que é um exercício que eu gosto de fazer, que é simples. E mesmo que você não for gestor, e futuramente quando você for, você vai perceber que isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem básica de comunicação, que vai passar muito por recrutamento e seleção. Eu sempre falo que muitos dos problemas que a gente tem, tanto em vendas quanto em recrutamento e seleção, são problemas basais de comunicação. E aí, eu vou pedir para a gente fazer esse exercício. Todo mundo tem um papel e caneta na mão? Sim? Ok. Então, independente se você é um especialista em desenho ou não, tá? Não se sinta ruim por isso, tá? Eu também não sou péssimo em desenhar, mas tudo bem. O exercício não é essa a intenção, ok? Então, quero que você desenhe para mim, em um minuto, a melhor árvore que você consegue desenhar em um minuto. Vai lá. Um minuto para você desenhar uma árvore. Vou colocar até uma musiquinha aqui. Para animar um pouquinho de né? Eu adoro a música do Murphy. È diventata la nostra da quando hai appiccicato tutti i momenti che hai passato con me sopra il colorito della mia faccia e mi fai tutte le parti girando gli angoli le braccia nei soli 10 segundinhos ainda, quem quer caprichar um pouco mais? Deu. Agora vamos à exposição da árvore. Então, mostrem as árvores de vocês. Deixa eu ver. Vamos ver o que temos de árvores. Temos ali uma copa. Tá. Vocês viram as árvores dos colegas aí? Tem alguma árvore igual? Não, não tem uma árvore igual. Então, partimos desse princípio. Desenhamos uma árvore, a gente consegue identificar uma árvore por definição, mas não são iguais. Então, beleza. Então, aí é um ponto bom que a gente mostra a diversidade que a gente tem. Segundo, todas as árvores tinham frutos? Não. Teve gente que desenhou árvore sem solo? Teve. Sem raiz? Teve. Teve gente que fez a mais, que desenhou frutas? Teve. Teve gente que foi mais caprichoso com a árvore? Teve. Teve gente que fez desenho rústico? Fez. Né? Modernismo a gente não teve aqui, né? Já teve em alguns eventos. O que isso quer dizer? Eu dei a mesma tarefa para todo mundo, só que a gente não desenhou a mesma árvore. Concorda? Então, a gente parte desse primeiro princípio. Eu preciso saber o que eu vou pedir, para, na sequência, eu conseguir entregar mais próximo daquilo que você espera. E aqui está o grande problema de relacionamento. Eu vendo tem muitas carinhas novas aí, mas tem gente mais experiente. Para quem é mais jovem, vai ajudar muito esse conselho. Um dos grandes problemas da humanidade é a expectativa. Então, a gente sempre espera alguma coisa distorcido do que a gente vai receber. Isso gera uma frustração constante, tá? Então, muitas coisas de frustração que a gente tem com trabalho, com relacionamento, qualquer outra coisa, é uma frustração no sentido de, cara, eu esperava isso e não veio isso. E muitas vezes eu não sei expressar a minha expectativa, não sei expressar o que eu espero. Ou eu tenho medo de expressar isso. E aí, para isso, eu vou provocar vocês, nesses 35 minutos que a gente tem, a se expressarem melhor nesse sentido. E esse vai ser o grande ganho do recrutamento e seleção dessas técnicas de hoje, que também não vão servir só para isso, evidentemente. Eu sempre dou uns
os pitacos em outros sentidos, vocês vão entender o porquê. Então, meu nome é Vanderlei Sintra, sou vendedor desde os meus 10 anos. Não revelaria a minha idade, mas já passou de 30 anos de experiência em vendas. Então, dá para fazer conta aí. Tenho 2 formações. A que eu sou apaixonado é psicologia, infelizmente. Nada contra a minha outra formação, mas eu não queria fazê-la. Eu fiz porque precisava, até poder fazer psicologia. Gosto muito de estudar o comportamento humano. Então, sou apaixonado pela minha profissão. E vendas nunca largou do meu pé, porque eu gosto muito de vendas, evidentemente, isso é uma paixão minha. Mas, ao mesmo tempo, também sou apaixonado por psicologia. Então, você faz você uma pessoa estranha no mundo, assim. Psicologia e vendas geralmente não andam muito juntos. Bom, feitas as apresentações, o que a gente aprende com a história da árvore, Vanderlei? Pelo amor de Deus, que eu estou curioso para saber. Primeira coisa, lei do recrutamento e seleção. Eu preciso saber o que o cargo exige. Quais são as competências que aquele lugar precisa para que alguém tenha sucesso lá. E essa é uma regra que eu vejo acontecer com muita frequência. Eu acompanho muitos desligamentos, né? Ano passado eu acompanhei quase 149 demissões. E é um exercício muito difícil, assim, acompanhar a demissão, né? Porque a demissão é uma falência de uma relação, né? Na verdade. Então, a demissão é a falência de uma relação. E muitas vezes, na maioria delas, eu não sei se todo mundo aqui já teve experiência de ter uma demissão ou ouvir falar de uma demissão. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Quando que vocês viram que as 2 partes assumiram um erro? Ou vocês viram que uma parte acusou a outra do erro? Essa é a falência de uma relação. É quando eu não proponho a entender o que eu fiz de errado, né? E aí o Bernardinho, que eu acompanho muito, tem uma frase que eu gosto muito. Tem líderes que olham para a janela para olhar os defeitos, olhar as dificuldades de fora, e tem líder que olha para o espelho para saber o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. Então, ponto basal que a gente vai partir de recrutamento e seleção. Se eu não souber o que aquele cargo exige, eu não vou conseguir saber quem que eu vou colocar ali, ok? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aí um vendedor, tá? Pega aí, um vendedor, que é um clássico. O vendedor interno. Então, escreva no seu papel aí, vendedor interno. E aí, um princípio que eu gosto de usar é o princípio do chá. Todo mundo que conhece o que é chá? Não de beber, tá, gente? O chá do símbolo da... Quem é que fez administração? Levanta o bracinho, assim. O recrutador já fez. Tá. Ó, o Christian já fez. Ó, quando você vai falar de competência, tem vários termos para competência, né? Geralmente o termo competência é difícil ser definido, né? Te perguntar assim, o que é competência? A pessoa vai falar possivelmente um sinônimo. Mas se eu pergunto o que é incompetente, eu vou ter muitas respostas. E um dos termos de competência, pode anotar aí na frente, é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que um sujeito tem para cumprir determinado papel ou missão. Então, competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que um sujeito tem para cumprir determinada missão ou meta. Quero anotar o que significa cada parte do chá? Então, conhecimento é o que, é o saber, né? Então, conhecimento é o saber. Habilidade é o saber fazer. E o último, atitude, que é o querer fazer. Beleza? Então, para vendas, eu preciso. O que eu preciso de um vendedor? Aí eu tenho que olhar. Bom, vamos lá. Então, eu estou vendendo o quê? Estou vendendo
painéis solares, estou vendendo circuito de televisão, estou vendendo roupa, estou vendendo sapato. Para cada um, eu tenho um tipo de conhecimento necessário, certo? Então, para eu vender roupas, seria necessário, ou pelo menos princípio, que eu gostasse ou conhecesse um pouco mais de roupa, sim ou não? Sim. Então, um conhecimento básico sobre o conteúdo. Depois, é o seguinte, é o saber fazer. O que é o saber fazer? Então, eu posso muito bem saber de informática. Se você me perguntar, bom, o que o Windows faz? Faz isso, o Excel faz aquilo. Eu sei muito bem. Mas fala, agora faz. Não sai nada. Que é o que acontece com muita gente. Ele sabe muito bem, mas não sabe fazer. Entende? Então, muita gente tem o conhecimento, mas não sabe usar, que é um outro problema, né? Então, saber fazer. E por último, que é o mais complicado, que é o querer fazer. Que aí depende de outros fatores, inclusive um deles, o Human Guide, que é o saber o que é meu fator motivador, o que me motiva. Aí eu vou fazer. E aí as pessoas têm uma ideia errada, e eu gosto sempre de combater essa ideia, de que, não, paga bem que a pessoa faz, ela aprende. Sim, ela aprende. Mas a que preço, né, que ela vai fazer isso? Então, e geralmente, os adoecimentos, em geral, que a gente vai na psicologia, eles começam com a compensação. O que é a compensação? Eu não gosto de fazer tal coisa, mas eu ganho bem. Então, eu vou fazendo. E aí eu me frustro, e aí eu compenso com outras coisas. Seja ele vício, qualquer outra coisa que eu vou arrumando, né? Então, eu vou ser adicto em alguma coisa. E aí pode ser diversas coisas. Né? E você já viu essa história com muitas pessoas aí. Então, partindo do princípio, então, vejo que conhecimentos, habilidades, atitudes, eu preciso daquele lugar. Anderlei, dá exemplo de conhecimento. Segundo grau completo, conhecimento sobre mercado, conhecimento sobre empresas, conhecimento sobre o produto em si. Quais são as habilidades, Wanderlei, que o vendedor precisa? Habilidade de abordagem, habilidade de negociação, habilidade de fazer perguntas, habilidade de escuta, né? E por último, que é o querer fazer. Resiliência. O que mais? Tem de atitude. Resiliência, curiosidade, capacidade de mudança, adaptabilidade, aprendizado constante. Então, são coisas que eu não que eu não tenho como ensinar para a pessoa. Aí eu pergunto para vocês, qual desses é mais difícil de ensinar? Conhecimento, habilidade ou atitude? Um, Pessoal, dois e três. ajudem. Vamos lá. Isso, atitude. Isso aí. Se ele é o mais difícil de treinar, o que eu deveria fazer? Contratar prioritariamente pessoas pelas atitudes. E o que o mercado faz? De maneira inteligentíssima, olha o currículo. Né? Então, aí começa o erro de muitas empresas, inclusive empresas grandes fazem isso. Ah, Vanderlei, mas elas não sabem disso? Sabem. Mas aí entra o problema, um dos problemas do mundo. Ah, mas é mais econômico e todo mundo faz assim. Então vamos fazer assim, né? Então, isso, e o Christian falou uma coisa séria. Normalmente, esse contato pelo conhecimento e habilidade se limite pela atitude. Sim. Todas as demissões que eu tive no ano passado foi um problema de relacionamento e não um problema que a pessoa não era competente para o cargo. Depois ela não se tornava competente, porque brigava tanto que não trabalhava. Então, obviamente, mas era uma competência errônea, não porque ela não tinha condições técnicas, mas porque a relação estava insuportável. Então, já é um outro quesito, né? Que atrapalha bastante. Então, teoricamente, é assim que faz. E a minha empresa, ela inverte esse processo. Então, o meu processo seletivo, ele começa pela atitude. Por isso, o RX. Então, o RX dá essa oportunidade para as empresas. Você monta o filtro lá, vê o motivador dele. Ah, não, essa pessoa é muito motivada por isso. Então, ela faz. Por quê? Porque geralmente tem a condicionante da experiência. Então, uma pessoa que tem experiência, por um lado, ela é muito boa. E isso que é uma questão que é uma dificuldade no recrutamento e seleção.
Por que as pessoas preferem alguém com experiência? Porque a gente tem preguiça, dificuldade ou falta de vontade de ensinar. E aí pegar alguém mais experiente é mais fácil, é mais confortável por um lado. Mas por outro é um profissional que quer fazer do jeito dele. Tudo que você vai propor para ele, não, eu já sei. Não, eu não faço assim. Não, eu sempre fiz assim. Não, eu faço desse jeito. Ah, eu faço assim, eu faço assado. Então é sempre um complemento, nunca tem um aprendizado novo. Ao passo que um profissional mais júnior ou com menos conhecimento, ele tem mais facilidade de se adaptar àquilo que você ensina, né? Então, isso eu uso na minha empresa. Na minha empresa, a contratação toda é feita por pessoas que eu moldei, que eu forjei. Por exemplo, uma das minhas psicólogas que toma conta do RX, que é a Franciele, que atende vocês, ela trabalhava no setor público, com atendimento num CRAS, que é um centro de atendimento para pessoas no âmbito do SUS. Então, ela nem conhecia esse tipo de ferramenta, nunca tinha trabalhado com corporativo, então eu peguei ela e ensinei. Só que isso leva tempo, né? Então, é a mesma coisa. Então, eu preciso entender que tipo de caminho que eu estou tomando e as consequências desse caminho. Então, não estou dizendo que é errado ou certo contratar profissionais júnior ou sênior. Estou dizendo que você tem que ter uma estratégia e trabalhar em cima dessa estratégia. Então, não pode você querer contratar um profissional experiente e exigir dele adaptabilidade, assim como você não pode contratar um profissional júnior e exigir dele uma velocidade muito grande para aprender aquilo que você quer que aprenda. Entende? Então, tudo é estratégia. Que estratégia que eu vou usar? Vou usar essa. Bom, então, você usou a estratégia, não reclame da estratégia. Cuide para que você aproveite o melhor da sua estratégia, né? Porque o pior de fazer uma escolha é lutar contra a própria escolha. Então, aí é uma dificuldade, né? Fechado até aqui? Então, definir aqueles conhecimentos, habilidades e atitudes. O que eu vou fazer? Eu vou pontuar quais são os mais importantes para mim. E aí, sim, eu vou traçar o que eu preciso. Ah, eu preciso essa persona aqui. Então, o segundo passo é traçar a persona, que aí a gente chama de perfil, né? Basicamente, estudar, a pessoa não tem perfil. Então, eu vou ver perfil. Então, eu traço um perfil. Então, eu preciso descrever o que eu quero. Que aí é onde eu vou colocar no anúncio, né? O anúncio nada mais, nada menos é um convite para que a pessoa venha trabalhar contigo. Então, você pode fazer um anúncio, mas teve uma vez que a gente foi fazer uma contratação de um atendente para um CrossFit e o cliente estava tendo muitos problemas, né, para contratar. E aí a gente fez um anúncio bem diferente. A gente fez um anúncio que começava assim: você é apaixonado por esportes e as pessoas dizem que você é muito comunicativo ou comunicativa? Então venha trazer o seu currículo que a gente quer te conhecer. Só isso a gente botou. Ou seja, eu só coloquei atitude. Foi? Exigiu alguma coisa no post? Nada. Nada. Foi uma das contratações mais precisas que a gente fez. A pessoa está lá há 7 anos, está lá até hoje. Ela é supervisora agora do CrossFit. Então, adora esporte. Então, era o que eu falei. O erro de vocês foi justamente fazer um anúncio que não tinha nada a ver, porque CrossFit, na época, era novidadíssima, assim, era uma coisa super recente. Então, o que é a diferença? Eu busquei as pessoas pela atitude. Por quê? Porque as outras pessoas que iam, o que era a reclamação do cliente? Ah, a pessoa não é educada com as pessoas, ela não tem paciência, ela critica o pessoal fazendo esporte. Pô, você está dentro do CrossFit criticando fazendo esporte. Ah, mas eu explico para ela. Tá, mas na cabeça dela é errado, então você não devia ter contratado ela. Você não vai mudar a cabeça dela, a relação dela com o esporte. Não vai, né? E você precisa de alguém ali. Então, você tem alguém que defenda a sua causa. Então, é a mesma coisa. Então, eu tenho que definir quais são as habilidades e as atitudes que eu quero e, no meu anúncio, convidar essa pessoa, tá? Mas, de novo, não é fácil fazer isso, né? O cliente, ele relutou bastante. Mas a gente ofereceu a garantia para ele, ele ficou mais seguro. Fechado? Entendido? Beleza, próximo passo. Então, fechamos, vamos fazer o anúncio das pessoas. Aí tem um outro ponto importante. Quem é que é de marketing?
Essa parte tem muito a ver com marketing. Tem alguém? Não. Tem João, Leandro. Isso, olha lá. João, Leandro. Aqui, No marketing, quando a gente vai fazer alguma publicidade, a gente escolhe os lugares que a gente vai anunciar, certo? De acordo com o público, sim ou não? Quem tá aí do marketing. exatamente. Exatamente. Então, a gente roubou essa ideia, roubou não, aproveitou essa mesma característica dentro do recrutamento e seleção. Eu vou escolher onde eu vou anunciar, que tipo de pessoa que eu quero. Quem que eu quero para saber? Por exemplo, os meninos mesmo sabem que o Facebook envelheceu muito em relação de pessoas que frequentam. E eu ainda tenho uma outra crítica sobre o Facebook, né? O Facebook está um campo de ódio. Eu mesmo nem vou porque estraga o meu dia. Eu olhar o Facebook estraga o meu dia, porque parece que a rede social é convidativa ao ódio, aí a raiva, o desgosto, e então, assim, eu nem vou mais, porque não estou a fim de me contaminar. Então, é uma rede que envelheceu muito. Então, ou seja, as pessoas que participam são mais velhas. Então, se eu quero contratar um profissional mais sênior, o Facebook seria uma boa ferramenta. Agora, não. Quero contratar jovens, não sei o quê. Então, o Facebook não é uma ferramenta. Aí você tem que ver que geração que você quer, porque você vai para o TikTok, ou você vai para o Instagram, ou você vai para o Snapchat. Ah, não. Quero contratar pessoas mais simples, né? Ah, então vamos colocar anúncio na rua. Mas, Vanderlei, até hoje bota anúncio na rua? Sim. A gente não pode negar a realidade. Eu sempre brinco que a gente tá dentro de bolhas. Eu tenho 6 bolhas que eu estou dentro. Eu sempre me relembro dessas bolhas. E uma delas é, nem todo mundo tem acesso à internet pelo celular. Não é uma coisa livre. Na nossa cabeça parece que, nossa, todo mundo tem acesso à internet. Não, não é assim. Ah, mas tem mais de um celular por pessoa no Brasil, então todo mundo tem celular. Não, é porque tem gente que tem 2. Né? Então, eu mesmo estou na bolha. Tenho 2 aqui. Então, ou seja, eu estou numa bolha. Então, é a mesma coisa. Então, tem lugares que eu vou ter que anunciar com esse tipo de prerrogativa. Assim como o LinkedIn. O LinkedIn são profissionais muito mais seniors, né, mais preparados, mais vaidosos. Então, eu sei que colocar um anúncio lá, eu vou trazer esse tipo de pessoa. Então, aí eu também encontrar o lugar certo para anunciar para essa pessoa vir. Ok? E aí tem um outro fator que é importante, que pesa muito, que é o quanto a vaga é competitiva. O que é uma vaga ser competitiva? Por exemplo, se eu faço uma pergunta dessa aqui para de 100 pessoas numa sala, jovens, tem ali uns 35, 40 anos. Fala assim, vocês topariam trabalhar na Nubank durante um ano? Quase 87% das pessoas levantaria a mão e dizia sim, eu quero trabalhar. Seja para aprender, porque é uma empresa de muito destaque, tem crescido muito, tem muitas oportunidades. Então, a gente chama de Vamos lá. Chama de atraente. Então, é uma empresa atraente. Atratabilidade. Então, é uma empresa atraente. Por quê? Porque ela é convidativa a trabalhar. Nossa, eu tenho vontade de trabalhar ali. Né? Então, tem empresas que são mais atraentes e outras são menos atraentes. Então, a mesma coisa da sua empresa. Às vezes, sua empresa pode não ser atraente, igual a minha. A minha não é atraente. É uma empresa pequena, é uma empresa que não tem muito renome, não tem muito destaque. Então, eu tenho que ser atraente por outras coisas. Por exemplo, no meu caso, o meu time tem a oportunidade de fazer treinamento todo dia, se eles quiserem. Então, todo mês, eles têm uma carga de treinamento de até 32 horas. Eles escolhem fazer ou não. Então, o que acontece? Eu escolho pessoas, quando vou lá no meu anúncio, você gosta de aprender? Você quer evoluir rapidamente? Você tem curiosidade de aprender coisas novas? Ah, eu tenho. Ótimo. Depois eu confirmo isso no meu processo seletivo e quando eu coloco para dentro, essas pessoas estão aqui. Então, o que acontece? Eu acabo me tornando mais competitivo. Porque se ela for para uma outra empresa, ela sabe que não é assim. Que ela não tem essa oportunidade de aprender tanta coisa. Não tem acesso a tantos cursos. Entende? Então,
partindo desse ponto de vista, a minha empresa se torna atraente para aquele grupo de pessoas. Então, veja que é como se fosse uma tribo. Eu vou montando as tribos. Só tenho que saber atrair aquelas pessoas para a minha tribo, que tem que ser os corretos. Não adianta eu trazer uma pessoa para a minha empresa que não gosta de aprender. Certo? Por quê? Primeiro, eu vou oferecer uma coisa que ela não quer. Igual, tipo, a pessoa fala assim para ela odeia doces. Eu falo, olha aqui, você pode comer doce todo dia. Se ela não gosta, aquilo não vai fazer diferença nenhuma para ela. Não é atraente para ela fazer isso. Então, de novo, eu tenho que atrair. E aí tem uma coisa que lá em Minas Gerais, eu sou mineiro de nascimento, que a gente fala muito, cada tampa tem sua panela. Então, né, apesar de ter a piada da frigideira, que não tem tampa, mas, então toda empresa tem a pessoa naquele momento para você trabalhar. Então, só tem que achar a pessoa certa. Às vezes você não encontrou aquela pessoa, mas em algum lugar ela está ali. Fechado? Essa etapa? Então eu vou lá e seleciono que grupo eu vou fazer e torno a minha empresa atraente. Qual que é a minha grande atração? E evitar aquela coisa de, ai, nossa, minha empresa tem nem um pouco atraente. Nossa, né? Não, cada um tem sua forma de atrair. Às vezes é por ser pequena, por ter mais autonomia, né? Às vezes tem gente que numa empresa grande não teria tanta autonomia, não participaria de todas as decisões. Então, cada um tem a sua facilidade de atrair. É que às vezes você quer aquela história do, do relacionamento, né? Às vezes você quer quem não te quer, então aí fica difícil mesmo. Que aí você tem que forçar a barra no relacionamento, e aí é um problema, né? Também. Que aí já é um outro caso para a gente fazer, que é a permanência das pessoas, né? Como eu vou fazer para a pessoa permanecer? Que é uma coisa é trazê-la, a outra é fazer permanecer, fazer ela gostar daquele lugar ali, né? Ser um lugar mais atraente. Vou dar o exemplo também do Human Guide. Então, por exemplo, o Human Guide tem uma parte lá que se chama sensibilidade. Então, quem tem sensibilidade mais alta, quando está num ambiente muito arisco, um ambiente muito competitivo, um ambiente muito agressivo, até verbalmente, essa pessoa não gosta de ficar muito ali, ela se sente mal, entende? Então, eu tenho que criar um ambiente até voltado para isso. Por exemplo, todo o meu time é muito colaborativo. Então, eu não posso criar competição entre eles. Então, minhas metas têm que ser coletivas, os ganhos têm que ser particionados com todo mundo. Assim eles gostam. Agora, se eu colocar alguém ganhando mais, o senso de justiça já vem e fala, o que é isso? Né? É que eu não deixo acontecer nesse ponto, mas aconteceria desse jeito. Ah, não, fulano vai ganhar mais porque ele teve uma participação mais importante. Eu falar isso na minha empresa é a morte na vida. Né? Por quê? Porque é um senso de justiça muito alto, que é lá na qualidade, que é uma coisa dos sujeitos. E eu coloco muita gente com esse pensamento, o que acontece? Eu crio, o que é? A cultura. Que aí é uma outra discussão. A cultura não é uma coisa que eu monto, né? Ela vai acontecendo. Né? É o jeito que eu contrato, que eu demito, que eu valorizo, que eu premio, que eu converso, que eu comunico, que eu permito, que eu permaneço. Então, cultura é todo um arcabouço de detalhes, é a arquitetura do lugar, são as cores que se escolhem. Então, tudo traz esse ornamento que a gente chama, né? Esse ornamento que vai conduzindo a cultura para um movimento, o que também é muito importante. Então, entender a sua cultura e trazer pessoas alinhado com ela também é uma coisa muito importante no processo seletivo, porque senão você, obviamente, não deixa, a pessoa não fica ali muito tempo, e aí você tem um turnover alto, o que não é bom, porque é prejudicial, e aí dá aquela impressão que ninguém fica ali. Então, o seu processo seletivo mal montado, ele também te traz uma dor de cabeça que é, as pessoas não ficam ali. E aí, dependendo do lugar que você está, seja, se você estiver em um lugar pequeno, você já sabe como é no Brasil, né? Então, as pessoas gostam de falar mesmo. E aí você já dá a oportunidade correta para elas. Porque elas já falam mesmo sendo bom, né? E às vezes mesmo quem gosta de você fala. Em 2016, quando eu passei minha empresa toda para o modelo online, meu Deus, as pessoas quase me bateram. Mas como assim? E não sei o que, você não vai conseguir contratar. E não sei o que, as pessoas não vão gostar. Eu falei, filho, eu vou achar alguém que goste. Vou achar quem que goste. E meu time adora. Não tem problema a gente não ter convenção no final do ano, a gente não se encontra. Tem gente que eu nem conheço pessoalmente. E tá tudo bem. Então, não há um problema nenhum.
Por quê? Porque tem alguém que goste, então eu só vou lá naquela lacuna. Então pronto, esse é um ponto importante do mercado, você encontrar as lacunas certas para você atuar. Então, esse é um ponto importante, né? E ser inteligente na escolha dos seus parceiros. Também é outro ponto importante na hora de você ser estratégico. E isso você pode olhar também nas atitudes. Tem pessoas que são muito espertas, estrategistas para conectar pessoas. Então, nossa, eu preciso muito que na minha empresa, neste momento, eu tenha alguém que saiba conectar muito bem. Tá faltando isso aqui. Sabe aquela falta que você sente? Bom, tá faltando essa pessoa aqui. Então, traz essa pessoa. Então, é esse movimento, é aquilo que falta. E dentro do recrutamento e seleção, você faz essa avaliação. Mas, de novo, tem que ser racionalizado. E, por último, para falar sobre senso de justiça, que é um tema super importante, a Suelen tem um material, não sei se ela tem, depois eu passo para ela, se você não tiver. Suelen, lembra aquele conhecimento, habilidade, atitude, aquela tabelinha do chá? Você tem, né? A Suelen vai passar para vocês. Toda vez que vocês forem fazer o processo seletivo, usa aquela tabela. Por quê? Né? Como eu já faço vários processos seletivos, vários, assim, intensos, o que é uma das coisas mais ruins? Por exemplo, eu estou lá com... Aqui estão tudo com o nome de financeira e engenharia. Tá, então, eu vou pegar lá orçamentos e financeiro. Vou colocar as duas no mesmo processo seletivo, tá? Só que eu vou entrevistá-la em dias diferentes. E hoje eu estou muito feliz, muito disponível, e no dia do orçamento eu estou com a pá virada, vamos dizer o negócio. Eu vou ter o mesmo range, vamos tirar a palavra em inglês, né? Eu vou fazer a mesma avaliação? Não. Mesmo que eu tivesse com o mesmo estado de humor, só por estar em dias diferentes. Então, quando você usa o critério do chá, que é conhecimento, habilidade e atitude, e você tem um critério mesmo, um guia para você fazer a pontuação, você é mais justo, você não deixa de fazer uma pergunta, você faz uma outra pergunta. Então, e aí você pontua a pessoa no final. Então, coloca por pontos, que você racionaliza. Que aí você até sabe onde você errou. Não, essa pessoa, eu olhei aqui, ó, ela se mostrou com menos atitude. E toma cuidado com isso. É sempre uma palavra que eu falo para todas as pessoas que a gente dá negativas, né? E às vezes eu faço isso coletivamente. Às vezes eu pego um grupo de 7 pessoas numa sala e falo, ó, neste momento, eu não identifiquei em você as habilidades e atitudes necessárias para esse cargo. Então pode ser que você não tenha se apresentado bem, pode ser que você não estava nervoso, pode ser que você, né, tenha dificuldade, mas assim, a gente não encontrou nesse momento e por isso eu não sinto segurança de habilitar você para a próxima etapa. Sente a diferença? Eu falar, você não passou? Ou você é ruim? Eu levar para a pessoa aquela característica? Não, não é dela. É uma fotografia de momento. Então, o processo seletivo não é você é bom, você é ruim. Né? Então, tem que tomar cuidado com esse lugar de poder. Que também não é uma coisa que eu estou decidindo na vida. Ah, não. Caneca ruim, caneca boa. Caneca ruim, caneca boa. Não, não é assim. Né? Estamos avaliando pessoas. Eu estou avaliando pessoas num contexto que às vezes ela precisa muito do emprego, ela não, às vezes tem dificuldade de falar mesmo, e às vezes ela está em público, ela tem dificuldade. Então, tem uma série de fatores. Então, pode ser que o processo seletivo tenha seguido o seu fator ali, cara, não consegui identificar mesmo, e aí agradece e tá ótimo. Então, tomar cuidado para não tomar isso como regra. Ah, não, você não é bom. Ah, fulano não é bom. Não. Fulano não conseguiu te apresentar aquelas características. Frequentemente isso acontece. Anteontem um cliente falou comigo, falou, Vanderlei, a gente está contratando um gerente, eu queria que você avaliasse ele. Tá bom. E quando eu vou avaliar gerente, eu não avalio só a entrevista, porque gerente é um cargo que exige competência técnica, né? Então a gente fez o Human Guide, aí depois fiz uma pré-entrevista com ele, de 20 minutinhos. E aí nessa pré-entrevista, eu passei para ele uma atividade para ele fazer, que eu chamo de FCA, que é como se fosse um anteprojeto. Então, o que eu fiz? Eu trouxe problemas fictícios e ele tinha que me trazer soluções para esses problemas fictícios. Expliquei para ele o exercício de lógica, ó, é fato, causa e ação. Ele tinha que desencadear para mim. Entendeu? Entendi. Mandei o arquivo. Ele me mandou um material, uma porcaria.
Então, não combinou com o discurso dele. Ah, eu quero muito esse trabalho, porque é importante para mim. Mas na hora que ele me trouxe o arquivo, ele mandou um arquivo em 15 minutos, mal escrito, com erro de português. Ou seja, ele não revisou. Entende? Então, eu estou com a consciência tranquila de que, neste momento, ele não está apto por conta disso. Né? Por conta de não ter dado o devido cuidado no processo seletivo. Então, o discurso dele dissonou, que a gente chama de dissonância, dissonou do que ele trouxe. Então, se fosse só a entrevista, ele foi muito bem. Entende? Então, uma única etapa também não há uma confiabilidade no processo seletivo. Tá? Então, é bom. Então, a gente teve 3 nesse caso. Human Guide, entrevista e processo técnico. Tá? Então, são pontos que te ajudam a tomar uma decisão mais clara. Ah, Vanderlei, então quer dizer que quando que ele passaria? Se ele tivesse tomado mais cuidado, ou se ele mesmo tivesse falado para mim na entrevista, cara, me explica mais um pouco, me dá um exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito quando a pessoa faz. Você pode me dar um exemplo? Eu estava disposto a dar o exemplo, mas ele também não perguntou, ou seja, não demonstrou interesse. Então, eu estou avaliando todos os passos. Né? Na hora que ele me fez a pergunta no WhatsApp, ele perguntou assim: é isso aí? Tá certo? Não vou te mandar. Eu vou avaliar, não vou ficar te fazendo consulta de avaliação. Você tem que me entregar e pronto. É você que confira. Né? Eu espero você, enquanto gerente, que você saiba conferir da atividade que você fez, concorda? Se você tiver que conferir se o gerente fez certo ou não, aí pronto, aí eu tenho que diminuir o salário dele. Fechado? Então, para finalizar, vou contar um, um ponto importante para vocês. E dizer uma frase que eu gosto muito. A gente não pode ser o detentor da verdade. Né? A gente não pode ser o detentor da verdade. Em que âmbito a gente não pode ser o detentor da verdade? Quando a gente está numa instituição de poder. Quando eu vou recrutar, selecionar, quando eu estou em qualquer lugar, eu tenho algum tipo de poder. Então eu tenho que olhar como se eu estou sendo muito humano no momento que eu estou com o poder na mão. Então nunca deixe de ser humanos com o poder na mão. Seja no seu relacionamento, seja quando você estiver ganhando mais que seu parceiro ou sua parceira, e jogar isso na cara dela, seja quando você estiver no processo seletivo e você achar que você é melhor que o sujeito que você está avaliando ele. Então, toma muito cuidado. Por quê? Porque isso acontece com frequência. Eu vejo pessoas se deleitando no poder e se aproveitando disso na relação. Isso não é saudável, nem para a relação, nem para você, muito menos para o sujeito. Tá? Então, o respeito é uma condicionante natural para qualquer pessoa que quer ser um bom profissional. E isso é uma escolha. Tá? Isso é uma escolha. Então, a partir do momento que eu sei fazer e que eu decido não fazer, obviamente estou cometendo um erro grave, tanto para minha vida profissional quanto para minha vida pessoal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem, que eu tenho uma próxima agora. Obrigada, Vanderlei. Ô, Vanderlei, Não. e sobre o vendedor interno que tu pediu para anotar? Ah, aqui a gente vai fazer um comparativo de vendedor interno com externo. Então, o interno, ele precisa de menos resiliência que o externo, por exemplo. Então, eu posso pegar alguém menos resiliente internamente porque ele tem menos exigências do que tem o externo, nesse sentido. Ele pode ser mais passivo, mais tranquilo. Tá Beleza, bom? obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gente, ele precisou sair porque ele tinha outra reunião, mas estou aqui para poder ajudar se vocês têm alguma pergunta. Se querem conhecer sobre o nosso processo de recrutamento, ou principalmente as franquias que estão nesse processo de expansão e de contratação de representante e tudo mais. Não? Então tá bom. Então a gente encerra por aqui então o treinamento sobre recrutamento.
Se tiverem alguma dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp e daí semana que vem a gente tem o próximo. Então, até terça-feira às 8. Até mais. Tchau. Tchau.